Esse é o Hidrofobia e eu sou o Rafael Ancara e estou aqui com os meus amigos Ricardo Cunha Lima e Almir Miraboa e um convidado, Eduardo. Já todo mundo se apresenta e fala aí. Só lembrando o que é esse programa aqui na Hidrofobia. O Hidrofobia é um programa, ideia do Almir, para a gente começar a ler uns textos e discutir um pouco, né? Então, a ideia é sempre a gente ler um texto do Flusser, não só do Flusser, né? Mas a gente começou lendo do Flusser e a gente vai lendo junto com um ouvinte, assim, né? Então, se você quiser pegar o texto aí, já está o link ali na descrição. Enfim, vamos comentar antes de tudo. Seja bem-vindo, Eduardo. Opa, muito obrigado aí. É um Olha prazer aí. estar aqui. É um sonho realizado aqui, falar sobre Flusser no Hidrofobia, então... Pô, e você é o primeiro convidado desse programa. Olha As aí. outras 3 edições foram só a gente. Muito Agora bom. a gente tem alguém que entende de Flusser. Alguém que sabe mesmo. Sabe o que tá falando. Que é isso. Então, eu vou só pedir pro Ricardo comentar que texto é e por que a gente tá lendo ele. Daí depois o Almir já começa. É o seguinte, é porque a gente fez um programa recente com a Cris Barra e o Eduardo Souza, que está aqui, né? E o Eduardo, no meio, mencionou esse texto, a arte, o belo e o agradável. A arte, 2 pontos, o belo e o agradável. E ele menciona no programa, e aí eu fiquei até assim, vamos fazer um Hidrofobia sobre esse texto. Sobre isso. É claro que o Almir também já tinha proposto esse texto antes, lá uma lista... Quando a gente começou, o Almir fez uma lista de uns 10, 20 textos pra gente ler. E a gente tem Hidrofobia até 2025 aqui. Ele é infinito. O design pode acabar, inclusive, e ainda tem texto para ler no Hidrofobia. Tem texto possivelmente. Então, professor Dr. Almir, faça as honras da casa. Vamos lá, então. Eu sempre gosto de gravar Hidrofobia, porque ao contrário das minhas aulas, quando eu mando alguém ler um texto, aqui todo mundo leu, né? Então é super emocionante isso. Porque você chega na aula... universal, né? É uma experiência única para um professor, né? Você chegar para discutir um texto e todo mundo leu o texto, né? Uma coisa até estranha, né? É até meio desconfortável, né? Que mundo é esse, né? Que mundo é esse? Então vamos lá. Eu vou começar a ler aqui uma primeira parte do primeiro parágrafo aqui. A gente para comentar e depois vamos seguindo em frente aqui. Lembrando que se a gente for ler todos os textos legais que tem do Flusser na internet, né, vocês podem ter uma outra vida aí para tentar ler tudo, né? Então a gente vai colocando uma seleçãozinha aí que a gente vai fazendo. Vamos lá. O nome do texto é A Arte, o Belo e o Agradável, do Willem Flusser, e ele dedicou esse texto pro Louis Beck, né? Esse Louis Beck, ele é um cara da biologia, assim, e eu acho que é interessante depois vocês procurarem um pouco, né? Foi ele que ilustrou o Vampiroteutis, né? Isso, exatamente. Ele ilustrou, E é legal a nota de rodapé ali que o Almir já começou comentando, né? Que é uma aula não publicada escrita originalmente em francês, né? Tipo, já começa a maluquice do Flusser. O Flusser já começa o Flusser. Então vamos lá. Vou aproveitar o microfone aqui. Vamos. A limitação fundamental da comunicação está no fato de que a experiência concreta é incomunicável. A razão é que essa experiência não é generalizável, no sentido de comparável e no sentido de publicável. Ela é, por definição, única e privada. E comunicar é precisamente comparar, simbolizar e publicar. No entanto, não podemos duvidar do fato de que todas as experiências concretas do mundo são modeladas por aquilo que podemos chamar de nossa condição cultural. E a partir daqui ele vai começar a dar uns exemplos, né? Vocês querem falar alguma coisa sobre... Acho que a gente pode mencionar alguma coisa. Por exemplo, quando ele resume tudo na nossa condição cultural, né, Eduardo? Acho que é bem nesse ponto que você estava mencionando lá com o filme meu Deus, não consigo lembrar o nome do filme. Encanto. Eu confundo com Encantada. Pois é. Tá toda na linha aí. Não, então, eu leio isso um pouco como
uma chamada quase que materialista histórica aí de Flusser, né? Porque acho que ele está contextualizando muito bem aí nosso modo de conceber, né, as experiências como também uma condição cultural e histórica, né? Que aí justamente ele vai entrar no exemplo a seguir aí, mostrando a pinceladas largas, né, como essa experiência concreta pode se modificar ao longo da história, né? Mas vamos ler aqui só então, porque acho que faltou eu ler isso, sabe? Então vamos ler o exemplo aqui, aí você continua comentando, Eduardo, que eu acho que vai ficar mais claro, assim. Aí ele fala, né, que ela é única e privada, ele tá falando das limitações da comunicação, né? Aí ele fala, tomemos como exemplo a experiência concreta do amor de um homem por uma mulher. Ela não pode jamais ser generalizada, claro, e toda experiência amorosa é única e privada, portanto, incomunicável. Mas podemos demonstrar, no entanto, que ela obedece a um modelo de experiência muito específico, a um nível de condicionamento, o natural, sobre o qual podemos mostrar que nosso amor é uma experiência modelada pela informação genética, pelas condições físicas, químicas e psicológicas, e nós não temos necessidade de nos determos nesse nível. Acho que tá bom, acho que fica legal isso, né? E aí ele fala essa questão que o amor é uma coisa construída, né? Que ele fala, muito mais interessante é o fato de que podemos mostrar como esse amor é modelado por modelos históricos, aí eu acho que vai no sentido que você estava falando, por isso que eu quis ler, né? É modelado por modelos históricos específicos que são programados em nossas memórias. Isso. Então, aí isso pra mim é uma... Ele tá dizendo, galera, beleza, tem essa coisa genética e essa informação genética, né, fisiológica, assim, mas que isso é o menos interessante da gente discutir, né? É o menos complexo. Bom mesmo a gente ver como é que isso se comporta na história, né? Nos nossos modelos que aí ele vai depois definir como modelo estéticos, né? E aí é que eu acho que a discussão é interessante. Eu só vou botar um ponto aqui, só para ajudar quem está lendo, porque na realidade, o primeiro parágrafo dele meio que sintetiza tudo que ele vai dizer, né? Porque ele diz, só para a gente lembrar, a experiência é concreta e incomunicável. A experiência não é generalizável. Ela é, por definição, única e privada, e comunicar é precisamente comparar, simbolizar e publicar. Quer dizer, ele está dizendo que a experiência que eu e você... A experiência que a gente está tendo agora aqui, essa experiência nesse momento, não tem como eu comunicar ela do jeito que eu estou experimentando. Eu tenho que transformá-la em uma outra coisa que seja generalizável para as pessoas poderem entender o que eu estou falando. Tem um trecho mais adiante que ele até fala que se fosse possível experimentar, comunicar seria um saco, né? Cada momento que você está vivendo, né? Mas depois a gente fala disso. Isso, e daí ele vai colocar alguns conceitos que delimitam melhor isso ali na frente. Isso. Mas se você entender isso, você vai entender bem, vai começar a entender o que ele está querendo dizer. E aí ele vai dar uma... Ele vai começar... Agora que ele deu essa super hiper cagada de regra, ele vai... Agora! Ele vai começar a mostrar as exceções, os pontos fracos, né? O Flusser, cara, você tem que ler ele quase como se fosse um sofista, entendeu? Ele coloca a tese, aí ele vem e coloca uma antítese, aí depois ele volta. Então ele tem um poder de convencimento, né, no texto de argumentação, né, assim, no sentido. Bom, então vamos lá. Então ele falou essa questão que o amor é modelado por modelos históricos específicos, né? Aí, vamos em frente. Podemos mostrar que não se trata de modelos universais, pois há sociedades que não dispõem de um modelo para a experiência do amor entre os sexos, onde os participantes ignoram, portanto, essa experiência concreta. Quanto à nossa sociedade, podemos mostrar como os modelos de amor entre os sexos se modificaram durante a história. Para os gregos, por exemplo, o amor entre os sexos era uma experiência vulgar e desprezível, pois era pragmática. Ela tinha por resultado uma coisa material e desprezível, uma criança. Essa é daquelas coisas que o Flusser tirou, não sei da onde. Não sei da onde que ele tirou essa porra. Não, nada. É maneiro, mas ele não sei de onde ele tirou, né? Vamos lá. É muito bom esse, né? Tipo, ela tinha resultado numa coisa material e desprezível, uma criança, cara. Não, é porque ele pega uma parada super genérica, assim, tipo uma, sabe, uma olavada. Isso que eu ia falar, ele dá uma olavada aí, né? Depois que dá uma puta olavada dessa aí, ele vai e conserta depois, né? Mas de onde ele tirou isso é um negócio assim incrível. Ainda bem que você falou isso, viu? Porque
eu ia falar, cara, que você não vai encontrar um historiador que concorde com essa... Lógico, isso aí, pô, vamos lá. Não, mas eu acho que vale a pena aproveitar essa oportunidade para dizer para o jovem, né, que estiver lendo Flusser aí, não levem Flusser tão ao pé da letra. Não, certo? exato. Pelo Muito amor bom, de Deus. verdade. Se divirtam. Se divirtam. Se divirtam, né, cara? Ele devia ser um professor sensacional, né? Eu fico imaginando. Bom, mas vamos As lá. piadas, né? Não, ele devia dar briga nas... Ou então ele era um péssimo professor, né? Ou era maravilhoso, ele eu era só sei o péssimo. seguinte, com uma frase feita essa, ele ia dar briga na sala de aula, com certeza. Então, depois que os gregos que ele definiu que os gregos são pragmáticos no sexo, né? O único amor puro era o homossexual, ou como se diz, o platônico. Também tá super, né? Não, Durante a Idade Média existiam 2 modelos entre o amor entre o sexo. Aí pulou já pra Idade Média, né? Assim, tipo, porra, vamos nessa. 1800 saltos anos ornamentais, depois, né? Aí dá aparece o Bob Esponja, né? Plaf, 1800 anos depois. Durante a Idade Média existiam 2 modelos para o amor entre o sexos. O amor nobre entre uma dama e um cavaleiro, que era uma avaliação do amor da virgem, e o amor baixo entre uma mulher casada e um poeta. Foda esse O exemplo. poeta, beleza, né? Podia ser qualquer um, mas é um poeta. É um poeta. O ser humano é um poeta, né? Gente, eu acredito que tem algo por trás disso. Tem. A gente que não sabe. Mas é porque é muito jogado, assim. Cara, só uma coisa, a gente tem que situar isso historicamente, cara. O homem é o poeta e a mulher é a mulher casada, né, cara? Assim, ele escreveu isso em, sei lá, em que ano? 76. 76. A experiência entre o marido e sua mulher não se adaptava bem em nenhum dos 2 modelos. Durante a Idade Média tardia, e sob a influência do romance da Rosa, o nosso modelo de amor entre o sexos começou a ser elaborado, e é por isso que chamamos de amor romântico. Aí beleza, o que ele queria chegar era nisso, né? Verdade, exato. Assim. É porque para chegar nisso realmente teria que, né, ser muito mais preciso, mas beleza. Ele penetrou lentamente na experiência concreta e ele estava restrito, ainda durante o romantismo, apenas à burguesia. Beleza, aí eu também acho. Atualmente é uma experiência comum graças aos romances baratos, ao filme e à TV. Nós amamos nossas mulheres por uma experiência única e privada, é claro, mas contudo, dentro de estruturas que nos são comunicadas e pelas quais nós somos programados. Eis o problema. Esse é que é o ponto, né? Fala. Esse é o ponto crucial, eu acho, do texto, assim. Que é o que ele vai defender reiteradamente aí na frente, que é o seguinte, ó, a gente elabora modelos estéticos para fazer caber nossas experiências individuais e privadas, né, únicas, assim, que é para ele todo o propósito da comunicação. E aí a gente pode retomar outros textos dele, que ele vai dizer aquela coisa, né, que a comunicação é o modo do ser humano de sobreviver à morte, né, de lutar contra a morte e tal, que eu acho que é muito isso, assim, né, de como a gente cria esses modelos para poder sorver a realidade, né, que ele vai citar depois Heidegger também. Mas o que eu acho também crucial da gente levantar aqui é, de novo, como ele associa isso ao sistema de comunicação de cada época, né? Ele diz, existia esse modelo de comunicação lá na Idade Média, mas isso estava restrito à burguesia. Graças aos romances baratos, ao filme e à TV, é que essa experiência se democratizou. Sim, então tem um viés tecnológico histórico aí muito significativo, né? Sim. Assim, eu concordo. Essa, que bom que você trouxe o ouro da coisa, que é essa, porque como o Almir já mencionou muito bem, cara, tem 1000 problemas históricos nesse texto dele, assim. É quando ele chega no final, a partir da Idade Média, que vai melhorando um pouco. Porque, assim, só pro o ouvinte aqui, tá, que talvez não conheça tão bem essa história, assim, o amor romântico é uma coisa que é reatualizada, ele só vira realmente o que a gente considera amor romântico a partir do século XIX, com um movimento chamado romantismo, né? E aí, antes disso, o conceito de amor variava muito, assim. Não é que depois da Idade Média a gente passou a ter isso, não. É depois da cultura de massa, e ele está completamente certo, é que a gente vai massificar esse conceito, e a inspiração para isso é
os romances a literatura da Idade Média. Mas não se sabe se na Idade Média as pessoas tinham uma crença no amor romântico de verdade. O que a gente sabe é que a partir do século XIX é que a gente começa com a cultura de massa a divulgar e generalizar essa concepção de amor romântico. Mas ao longo da história, agora, na Grécia Antiga, ele está viajando pesado, assim. Inclusive, essa ideia de que a essência do amor na Grécia Antiga era o amor homossexual, essa é uma história muito mais complicada. Mais complexa. Isso, mas assim, ó, não querendo passar um pano, mas tô com um balde aqui do lado pro Flusser. Isso foi um texto que não era publicado, né? Tipo, era uma carta para um amigo que daí alguém foi lá as notas ali, né? Tipo, a aula não publicada, né? Então, talvez ele... Sabe, igual cara, quando a gente tá conversando. Você tá passando um pano gigantesco, cara. Eu tô passando um pano gigante, cara. Muito gigante, assim, cara. Porque se eu escrever uma carta, depois eu posso pegar a carta, eu posso reeditar e mudar. Não, então, mas o que eu tô achando é que ele fez toda aquilo pra chegar direto ao ponto, assim, né? Então ele precisava de um exemplinho e ele é o Flusser. Ele vai fazer esses exemplos com esses saltos, né? Mas o ponto é ali, né, do que o Eduardo tava falando. E lembrando que toda essa linha do tempo, que é clássica, né, que realmente tem vários historiadores que trabalham com isso, né, que vem com a história do amor, né, desde a Grécia, passando por toda essa transição, sei lá o quê, isso aí é totalmente eurocêntrico, né? Sim. Sempre lembrando disso, né? Quer dizer, totalmente. A ideia de trabalhar o romantismo como uma grande influência da nossa sociedade e tal é totalmente eurocêntrica, logicamente tem reflexo, né, no mundo inteiro, mas também isso já é uma edição bizarra, né? Isso já é uma edição bizarra. E a concepção que a gente tem do que é esse amor romântico e tal, como o Almir falou, cara, foi muito bom você ter falado isso, Almir, porque eu acho que daqui a uns 50 anos, daqui a uns tantos anos, as pessoas já não vão mais achar que o romantismo é tão dominante como eu fiz agora. Isso tudo tá... E é claro que o Flusser tá... Gente, na boa, o Flusser tá cagando. Sim. Foda-se. Então, aí ele vai começar a falar de arte, né? Continuo lendo aqui? Posso continuar? O que você Por favor. Pode ir. Tá. Então, ele definiu o problema aqui, né? E agora que ele vai usar a arte como exemplo e desdobra em outras coisas, né? Isso. Eu tô demorando um pouco, eu tô ampliando porque eu sou velho e cego. Eu também, Almir, eu também. O exemplo mostra do que se trata na arte. Trata-se da elaboração e da comunicação de modelos para as nossas experiências concretas do mundo. Toda experiência é modelada, programada pela arte. Todos os nossos prazeres e tristezas, todas as experiências das cores, dos sons, das formas, das tessituras, dos perfumes que nós temos, todo sentimento de amor e raiva tem um modelo artístico. Nosso mundo é estruturado não somente pela nossa informação genética, mas também por nossa informação estética. Onde não há um modelo estético, nós estamos anestesiados. Aí tem um símbolo de igual, né? Nós não temos experiência nenhuma. Nós dependemos da arte para poder perceber o mundo. Arte é a nossa maneira de viver no real. Nisso somos diferentes de outros animais. Nosso mundo é um Lebenswelt, deve ser isso, né? Um mundo de vida humana, graças à arte, e não somente um Umwelt, um sistema ecológico. A arte é o nosso programa para a experiência da realidade. Nós somos computadores estéticos. Isso não quer dizer somente que percebemos uma paisagem através do modelo de Leonardo ou Turner. É que se não há pintor paisagista, não há paisagem. A arte é a poiesis, ela produz, né, o real. O amor e a paisagem, a guerra e a molécula do ácido ribonucleico para a nossa experiência. Essa parte é foda. Esse parágrafo é foda. Aí não tem muito como reclamar, não. Mas é só notando assim, né, que ele remete de novo a essa discussão, né, do natural, né, da nossa superação, né, superação no sentido hegeliano, né, da síntese,
assim que a gente consegue passar desse Umwelt, né, desse sistema ecológico, para esse Lebenswelt, né? Então, de novo, ele está fazendo esse contraste, assim, né, entre esse nível meramente fisiológico e essa outra coisa, né, essa característica que nos faz humanos mesmo, que aí ele identifica justamente aí na arte, né? E aí esse parágrafo para mim é brilhante, assim. E esse parágrafo trata de 2 temas que estão em vários outros assim, são centrais no Flusser, né? Que é a questão de quando o homem sai da natureza e entra na cultura, né? Que é essa questão do né, e outra questão do que é programa, né? Do que é. Sim. Né, que também isso você vai encontrar isso em vários textos dele, ele vai falar sempre desses termos, isso são conceitos centrais, né, no Flusser. Então, por exemplo, tem outros textos que ele fala que o homem, quando pega a ferramenta, ele sai da natureza e entra na cultura. Né? A questão da programação, para ele, é uma coisa muito importante, porque ele fala que existem sistemas programados e que a gente se adequa à programação. Isso ele usa para falar de aparelho, para falar de várias outras coisas. Então depois, quando forem lidos outros textos e tal, vocês vão encontrar... Esse texto também, eu acho que esse parágrafo é muito bom, porque tem esse momento que ele conversa com o resto, sabe? Que é uma coisa bem clássica do pensamento dele, assim, né? Que atravessa, né? Aí vem de novo um antítese, ele sempre fazendo isso, né? Uma contradição aparente. De um lado, é impossível comunicar as aparências do concreto. Do outro, nenhuma experiência do concreto... desculpa. Eu vou ler de novo. Uma condição aparente. 2 pontos. De um lado, é impossível comunicar as experiências do concreto. Do outro, nenhuma experiência do concreto é possível sem a comunicação prévia de um modelo. Isso é legal também. Isso é ótimo. Mas não há nenhuma contradição verdadeira. É quase semiótico isso, né? Que tem que existir a estrutura para ser compreensível, né? Mas não há nenhuma... Pode para quem está ouvindo aí, ele está querendo... se a pessoa não sacou, tá bem claro, mas vai que alguém não sacou, que é o seguinte, ele está dizendo que você não... Essa ideia que a gente tem um pouco... Não sei se a palavra é ingênua, assim, de que a gente está experimentando as coisas, assim. Você está experimentando as coisas porque você tem modelos para poder experimentar as coisas. Se você não experimenta o roxo se você não tem um conceito do roxo. Você experimenta a gente não... É difícil de falar de uma coisa que não foi... que não existe modelo para ela. Isso, aí as pessoas vão... aí entra naquelas... Fala. Posso dar um exemplo que eu passei por uma sensação parecida com essa semana. Minha mulher estava vendo umas fotos antigas e, pro jovem que não sabe, antigamente você ia ver uma palestra, não tinha como você pelo Zap ou então no comentário ali do Instagram pedir pro cara que estava ministrando a palestra te mandar os slides, né? A gente tirava foto dos slides. E daí a Nayara estava me mostrando assim, a minha esposa, os slides lá que eu tinha tirado foto, tinha várias coisas de design da informação que eu era estudante, sei lá, em 2007, não fazia ideia do que estava vendo, e são várias coisas que hoje eu discuto ali com o Ricardo e tal, a gente, alguns teóricos. Então, assim, não adianta, eu não consegui enxergar o que estava escrito, a dimensão que estava sendo colocada nos slides, né? Então, precisa você ter saber ler, né? Tipo, não é só a experiência pela experiência. O que ele tá querendo... Porra, esse exemplo foi foda, assim, é perfeito. E é o exemplo que a gente tá vivendo como professor, como aluno. Né? Isso. Cara, e aí o problema que ele tá querendo colocar é o seguinte: quando você se apaixona por uma pessoa, tá? Você não tá só seguindo o seu corpo e os seus hormônios, não. A sua cultura tá te fazendo se apaixonar por aquela pessoa. Isso. O padrão de beleza que você tem. É nesse sentido, eu acho, inclusive, que o Eduardo tá puxando esse texto, porque a gente tava falando lá dos padrões culturais do filme... Encanto. Encanto. Caralho, eu tenho um problema com esse nome. Não é isso, Eduardo? Isso, exatamente. E aí, de novo, né, eu acho que é interessante porque ele resolve essa contradição aparente de uma maneira bem dialética, né? Que é isso. Como é que você vai comunicar as experiências do concreto se você não tem uma experiência do concreto? E aí isso remete um pouco, eu acho, a
há um primeiro fluxo, né? Um fluxo mais inicial, assim, que para ele tinha um determinismo linguístico bem forte, assim, né? Sim. Que para ele, e aí isso aparece, volta também em outros textos, assim, que para ele o mundo é criado a partir da percepção, né? É bem fenomenológico nesse sentido. Uhum. Você precisa desse modelo para criar o mundo. Tanto é que ele diz que quando a gente não tem modelo, a gente tá anestesiado, né? A gente não tem sensação, não tem experiência. Então, isso acho que ele resgata aí uma ideia de um determinismo linguístico forte, muito interessante. Que, inclusive, Ricardo, no exemplo que tu deu da cor, né? Também tá, enfim, estudos antropológicos aí confirmam que é exatamente isso, né? A gente só nomeia a cor a partir do momento que a gente é capaz de sintetizar essa cor, né? Que a gente tem acesso a esse pigmento, né? No mundo inteiro aí, basicamente começa com 2 cores, né? Claro e escuro, e aí depois vai refinando, né, a linguagem para identificar essa cor na natureza. E aí tem um exemplo clássico lá, né? Que Homero descreve o mar como cor de vinho, né? Ele descreve como azul, porque não existia pigmento azul na Grécia. Azul, né? Muito bom. Tem um vídeo da BBC, depois eu coloco o link aqui embaixo que conta essa história da cor azul. Do azul, é legal. Né? E tem também, por exemplo, a pluralidade de palavras para descrever uma cor. Por exemplo, povos que convivem muito com neve, né? Eles têm várias tonalidades de branco, né? Tipo, tem várias palavras para os vários tons de branco. Né? Esse também, você sabe que hoje em dia um monte de antropólogos estão brigando com isso. É foda, cara. Eu não posso falar nada, porque daqui a 6 meses os caras vão querer derrubar tudo que a gente falou. Sim, mas a antropologia é um campo de disputa de debate. Caralho, né? território fudido. Eu gosto dos vários brancos, né? Que tem nos esquimós, tem várias palavras. Mas nem precisa tão longe, cara. Na gráfica, né? Quantos pretos tem na gráfica? Cores pretas? Tem. Sim. Quando você compra tinta na gráfica, né? Tem os nomes são horríveis, tá, gente? Eu vou falar porque tem mas é o preto Senegal, preto, entendeu? Tem preto Nigéria, tem toda uma... que são os vários calçamentos, né? Isso. Não, porque tem o preto que é mais amarronzado, o preto que é mais azulado, aí tem o preto Cadillac, se você pegar um catálogo de cor, aquele catálogo super cor, né, de gráfica, tem lá 10 pretos diferentes, assim, sabe? Então, Cara, eu acho que esse foi o melhor exemplo, porque a relação cultural, às vezes terrível, entre o nome e a cor, cara, na gráfica que vive. O meu pai falava que ele pintava o cabelo de preto Cadillac porque era a cor que o Elvis pintava. Que é aquele preto azulado. Porra, legal, foda. Legal. Tá vendo? Não tem como se dissociar. A cor, ela não é uma experiência pura, né? Então... Exato. Não, e Cadillac é mais viagem ainda, né? Que tá associando um carro, né? Um carro americano, né, cara? É foda. É muito bom. Vamos lá. Só pra complementar, e tem o azul rei, né? Que é uma cor clássica da gráfica, que é aquele azul um pouquinho mais arroxeado, assim, próximo do blue também, que se faz, né? Então tem umas cores nos anos 70, 80 das gráficas que eram clássicos, né? O amarelo canário, né? E todos esses... Sim. Não dá pra você contar agora, mas tem uma história longa que você já contou num programa que eu não consigo lembrar qual é, sobre você e um cliente sobre o vermelho, cara, que depois a gente tem que contar. Se algum ouvinte lembrar, por favor. Avisa a gente. Avisa a gente. Então vamos lá. Então, só a última frase, né? Os modelos para a nossa experiência do concreto, as obras de arte, não são generalizações de uma experiência concreta do artista. Elas não podem ser. São estruturas propostas pelo artista para ordenar as experiências futuras. Redes para escolher experiências novas. Aí o exemplo, né, que é legal. Uma poesia de amor não é uma generalização de uma experiência amorosa específica. É uma proposição para uma nova maneira de amar. Uma composição dodecafônica. A composição dodecafônica, para quem não sabe, depois procura na internet aí, mas é uma composição que tem uma estrutura harmônica bem complexa. Quando sabe filme de terror, normalmente tem aquelas músicas, porque toda não é muito, a harmonia não é clássica, né? E aí é dodecafônica. Uma composição dodecafônica ou uma pintura impressionista não são generalizações de experiências específicas com tons e cores. São proposições para experiências acústicas e visuais novas. O artista não está interessado na comunicação das experiências privadas. Isso seria, aliás, enfadonho.
seu interesse é propor... Ele não conhece os artistas atuais, ele não conhece a Não, Anitta. tá ligado. Ele não teve a oportunidade de conhecer a Anitta. O sertanejo universitário, né? O artista não está interessado na comunicação das experiências privadas. Isso seria, aliás, enfadonho. Seu interesse é o seu interesse é nos propor formas novas para nossas experiências futuras e assim enriquecer nossa realidade e a sua. Ele não compara sua experiência com outra, mas ele compara seu modelo com outro. Uma poesia de amor não compara a experiência amorosa do poeta com outro, mas ela compara com outra poesia amorosa que o poeta leu. Eu poderia falar muito sobre isso, eu acho que não vou nem... Fala aí vocês. Não sei. Isso aí que ele falou é uma coisa muito elitista, assim, como é que eu vou te falar? Assim, sim, é uma visão de cultura, né? Tipo... Tanto que eu fiz a piada da Anitta também é uma piada elitista, entendeu o que eu tô falando? Assim, sim, então, sim, cara, a arte ela emerge do gueto, ela emerge de várias outras coisas, ela tem uma organicidade, não sei, fala aí pra você. Eu achei o seguinte, achei interessante quando você começa a entrar nisso, porque se eu chegar aqui em Recife, por exemplo, a música sertaneja universitária faz muito sucesso. Se eu começar a dar toda a aula e dizer assim, olha, gente, talvez no Rio de Janeiro eu não sei como é que é, mas aqui é muito forte. Essa é uma discussão infindável, cara. O que é sucesso é arte, entendeu? Aí é um filme da arte, aquela coisa que a gente discute sempre, né? Filme da Marvel é cinema ou é parque de diversão. Então, essa discussão, ele tá falando de um tipo de arte, aí o que ele tá falando aí é de um artista mesmo que tem que é disruptivo, que tem quebra de paradigmas, ou que traz inovações. Ele tá falando de um tipo de artista mais classista. Mas é mais de universidade, é o que eles estudam na Universidade de Belas Artes, eu acho, entendeu? Agora, tem um range muito grande aí, entendeu? Que você pode, por exemplo, se eu pegar a estrutura musical de sertanejo universitário, aí eu vou ter que entrar numa coisa muito mais complexa. Inclusive, ontem eu falei 4 horas com 2 amigos meus produtores musicais, então eu tô cheio de informação sobre isso. Mas, tipo assim, além de toda a indústria que tem por trás disso, né, de todo né, eles usam quase uma receita de bolo. Pra vocês terem ideia, só vou contar uma coisa. Tem uma dupla sertaneja que fez sucesso durante um tempo, chamado, acho que é Fernando e Sorocaba, certo? Esse Sorocaba é um gestor e tal. Ele construiu um prédio de 8 andares que só tem estúdios lá dentro e produz todos os sertanejos universitários. É como se fosse uma fábrica de sertanejos universitários, entendeu? Isso existe em vários estilos de música. As gravadoras fizeram isso durante um tempo. Então, acho que essa discussão até que não vale nem a pena entrar aqui, assim. Mas eu só queria deixar claro, assim, eu acho que ele tá falando de um tipo de artista que é, entendeu? Mais específico. Assim. Que eu acho que mais à frente ali vai ficar mais claro. Mas fala aí, vai ficar do ponto de vista negativo, inclusive, porque acho que esse é o trecho que dá uma piorada, de certa maneira. O que é que eu acho? Acho que ele vai chegar nesse ponto, que acho que a discussão que tá meio prenhe pra acontecer, assim. Mas acho que aqui ainda não é esse o ponto dele, assim. Eu daria um passo atrás ainda. Eu acho que aqui ele ainda está meio que esquematizando esse modelo teórico, né, mais ou menos assim, de que, sei lá, a definição do que é que a arte faz, né, o que o artista faz, não é generalizar essa experiência, mas propor um modelo, né? E eu acho que isso é um pouco crucial assim, para a gente entender lá no final o que eu acho que vale a pena a gente tirar do texto, né, que é esse conceito de beleza como a expansão de modelos estéticos, né? Então, ele só tá, o artista ele vai criar modelos, certo? Então, quando ele cria uma nova obra de arte, ele vai dizer, tenta experimentar isso aqui como eu experimentei. Né? Então, é meio isso, assim, que ele tá mas propondo, é uma contradição, né, de termos, né, Eduardo? Porque, tipo assim, quando você cria um modelo, ele tá criando um modelo, mas tem que ter um reforço nisso aí, que é criando um modelo novo. Entendeu o que eu quis dizer? Esse que é o ponto. Esse que é o problema. Porque isso já tá, quando você fala criar um modelo, já tá óbvio que ele é novo, né? Óbvio, né? Mas eu digo assim, falta esse reforço, que é tipo, ele cria um modelo novo, quer dizer, que não é exatamente igual ao modelo anterior, um novo modelo. Eu vou ler um trecho aqui que você acabou de ler, que aí você pode comentar isso. A poesia do amor não é uma generalização de uma experiência amorosa específica. Que, aliás, ele fala que se fosse, seria um saco, né? Porque seria, só para as pessoas entenderem o que é, seria você descrever, por exemplo, você tá lá com a tua namorada e você passou
fez cafuné nela, aí você teria que contar as 50 vezes que você passou a mão cabeça para baixo em cima da cabeça dela. Cara, olha que existia aquelas páginas amarelas no final da Ele e Ela, viu? Não sei se vocês são mais jovens, não lembro, mas tinha no final da Ele e Ela tinha uns capítulos. Lógico que era tudo história erótica inventada, né? Claro. Mas os caras contavam lá toda a história erótica, todo mês saía. Todos os detalhes. Então assim, a experiência que você tá vivendo... E era chato. Não sei, se fosse o Tolkien narrando o sexo dos elfos, quem sabe? Não sei. A galera fica lendo o Tolkien lá, o Tolkien... Puta, ia ser uma descrição sem Não, fim. porque o Tolkien, ele descreve um arbusto, pô. Um arbusto é menos chato do que o sexo dos elfos, né? Não sei. Não, e o Flusser ia falar assim, ele não está descrevendo o amor entre os elfos, ele está escrevendo uma edição um modelo do de amor. Um modelo de amor. Um modelo de amor. É um modelo de amor, entendeu? É uma rede para experiências futuras, ele está fazendo uma proposta de como sorver a realidade, entende? E aí vê, o que eu acho importante a gente não perder de vista. Na primeira frase ele disse, a experiência é única e incomunicável. Então ele, de cara, ele já admite o fracasso dessa empreitada, certo? Sim. Mas ainda assim, né, numa vibe meio absurdista, assim, né? Ainda assim só nos resta tentar, né? Ainda assim só nos resta comparar esses modelos. Nesse ponto ele está se igualando ao Kant, a Platão, todos os grandes filósofos que discutem sobre a experiência, o mundo fenomenológico e o mundo... Só que o que eu acho interessante é que ele está entrando na questão do mundo criado, né? No mundo artificial. É isso que eu acho que é o legal dele. Mas o que eu acho esquisito que o Almir levantou, que eu acho legal, é que ele bota o seguinte, que essa generalização da experiência amorosa é uma proposição para uma nova maneira de amar. Aí é que entra o Flusser, que a gente vai ver mais agora, o Flusser cagando regra e preconceituoso, tá certo? Porque o que ele considera que é uma coisa nova, aí você vai ver que tem horas que ele acha... Isso se ele falasse que todas as experiências são potencialmente assim, aí eu ia dizer, porra, tu é foda. Agora, quando ele diz que... Você vai ver, presta atenção, tá? Saquei, entendi. Ele vai começar a dizer que, essa experiência aqui... Aí vai entrar na discussão sobre o sertanejo universitário. Né? Esse daqui eu não sei, mas aquele dali é foda, tá entendendo? Só eu leio com esse pressuposto, que toda experiência é potencialmente nova. Assim. Mas ele vai desmentir agora. Só pra... É que ele... Eu li, quando eu li esse, eu li também. Desculpa, fala, cara. Não, mas é que é isso que vocês estão conversando. Eu sempre tento dar o passo ali. De novo, eu tô pegando mais um pano aqui do balde. Que ele enxerga. Ele tá precisando, cara. Ele enxerga como a experiência como quase como sinônimo de informação ali, em algumas partes. E daí, nesse caso, é uma informação nova, né? Isso. Não, é literalmente isso que ele vai dizer. Ele vai dizer isso literalmente a seguir, né? Então, manda ver aí, Almir. Vamos lá. A arte é, portanto, na expressão de Heidegger, nosso órgão para sorver a realidade. Diríamos que a comunicação estética deve preceder toda a comunicação ética e epistemológica, pois o artista é o produtor da realidade que será julgado pelo político e pesquisada pelo cientista. Ele escolhe uns cargos assim que é foda essa porra. Tipo, é o poeta, o político, o poeta, o desembargador e o cientista. Tipo, é piada de português, né? Ele faz sempre isso. Ele tem os estereótipos, cara, assim, bizarros. É um RPG, né? Tem cara. Exatamente. Pois o político, um cientista. Da realidade, pois o artista é o produtor da realidade que será julgada pelo político e pesquisada pelo cientista. Só podemos julgar o que vivemos e só podemos conhecer o que julgamos e vivemos. Mas, é claro, o problema da precedência de uma forma de comunicação ou de outra é mal colocado. É uma consequência da esquizofrenia moderna, responsável pela divisão da comunicação em ciência, política e arte. De fato, essa divisão é uma loucura que se tornou, felizmente, insustentável. Tornou-se claro que todo cientista é também político e artista, que todo político é também cientista e artista, e que todo artista é também cientista e político. Toda diferença, se há alguma, é uma questão de ênfase.
A discussão desonesta sobre uma arte engajada ou desengajada, sobre uma arte dependente ou independente da ciência e da tecnologia é antiquada, tão antiquada como a discussão sobre uma ciência pura ou aplicada, pois somos obrigados, na atual conjuntura, a admitir que toda comunicação tem dimensões estéticas, éticas e epistemológicas. Nesse sentido, somos todos artistas. Nós todos propomos modelos novos para experiências futuras e nós o fazemos em cada comunicação que nos fazemos. O homem, na expressão de Schiller, é um ser que está sempre rodeado pela beleza. Essa é aquela retórica fuciana clássica. Taca ali, foda-se. Né? Cara, ele adora essa coisa. Eu também faço isso direto. Você vai ver as coisas que eu escrevo. Sempre tem essas coisas de brincar com... o cara é todo cientista, é político, é artista. Todo político é cientista e artista. E todo artista é uma... É tipo, você faz um silogismo que não serve pra porra nenhuma, né? Parece que é bonito quando você escreve. Retórica é foda. Não, mas fica bacana. Não, mas vamos ser generosos, minha gente. Peraí, não é possível que eu seja o mais generoso com o Fluxo aqui. Vamos lá. Eu tô com balde de pano aqui. Não, velho, então até aqui eu continuo defendendo, ele ainda tá abrindo, né? Somos todos artistas, né? Então estamos todos o tempo todo criando modelos, né? Propondo modelos para novas experiências e tal. E aí talvez, dando um passo adiante aí, a discussão que a gente vai ter a partir do próximo parágrafo, eu acho, sobre alta e baixa cultura, etc., também seja relevante diante disso que ele fala, né? Sim. Que é essa discussão desonesta, né, que ele coloca entre arte engajada, desengajada, dependente e independente, entre alta e baixa, para mim também talvez se encaixe aí nesse quadro de discussões que não vale a pena, né, na verdade, ter assim. Que é o que ele tá tirando, né? Vou ler esse aqui então logo, eu acho que pode, né? Pode ler, Ricardo? A gente tá na página 11, né? Tá na metade, passamos no finalzinho da página 11 em diante, se prepare. Manda abraço. Você tá indo lendo super bem. Pois a consideração... A gente falou, né? O homem, na expressão de Schiller, é um ser que está sempre rodeado pela beleza. Essa frase também é meio jogada, assim, porra... Taca ali, né? Tá, não vou falar nada não. Depois a gente fala. Vamos lá. Que aí depois que completar essa próxima parte, acho que fica mais claro o que eu vou comentar. Isso. Pois a consideração precedente permite que vejamos a significação do termo belo. A beleza é a novidade, a originalidade de uma proposição estética. Um modelo de uma experiência, uma obra de arte, é belo na medida em que é diferente de todo modelo precedente, pois é a medida do novo domínio da realidade que nesse modelo abre a experiência. A beleza é o aumento do parâmetro do real. Eis aí uma definição empírica. Esse empirismo é responsável pela pobreza da crítica de arte. Isso aqui vai ser foda de ler. Degustibus non est dispatamum. Pô, traduz aí que eu esqueci de traduzir isso. Eu acho que é aí que começa a complicar o texto. Isso aí, segundo minha Wikipédia aqui, basicamente gosto não se discute, né? Sim. E aí que começa a complicar, porque ele vai dizer, em questões de gosto, nós não temos disputa, né? In matter of taste, there can be no disputes. E aí acho que é quando vai começar a entrar essa verve mais elitista, digamos assim, que vocês estão... O problema disso, que é terrível, né, dessa frase, é que gosto se discute, claro, e existe uma área do conhecimento humano chamada estética que só serve pra isso, entendeu? Mas então, a explicação por que ele tá indo por esse caminho vai vir a seguir ele. Porque isso que é o... Nós já dispomos há algum tempo de um instrumento para deixar a definição um pouco menos empírica, a teoria da informação. Aí vocês gozam com isso. Nossa. Podemos dizer que a beleza de um modelo é igual à quantidade de informação que ela contém. Mas, gente, a informação para ele também tem que falar disso. Isso, outra parada. Nenhum professor teoria da informação iria entender do que ele tá falando. Eu, como presidente da Sociedade Brasileira de Informação, tenho que deixar bem claro que essa informação que ele tá falando é uma informação específica do Flusser, pelo amor de Deus. Então, é outra coisa. É outra coisa que ele tá falando, por favor. É muito mais filosófico.
então. É um instrumento para definição um pouco menos empírica, a teoria da informação. Podemos dizer que a beleza de um modelo é igual à quantidade de informação que ela contém. Essa quantidade é, em tese, calculável. A crítica de arte pode, portanto, deixar de ser uma série de exclamações do tipo "eu adoro isso". E a teoria da formação tem a vantagem de poder mostrar o verdadeiro problema da comunicação estética. Se ela contém muito pouca informação, se é tradicional, ela não é bela. Se ela não aumenta o domínio da experiência... Lê de novo, lê de novo. Lê de novo que essa parte é foda. Agora é crucial, agora é crucial. Eu vou mutar aqui porque Eu vou mutar também. E a teoria, olha, isso é profunda. E a teoria da informação tem a vantagem de poder mostrar o verdadeiro problema da comunicação estética. Se ela contém muito pouca informação, se é muito tradicional, ela não é bela. Ela não aumenta o domínio da experiência. E se ela contém muita informação, se ela é muito avant-garde, ela também não é bela. Ela não aumenta o domínio da experiência, pois ela não comunica. O problema do artista é caminhar pela trilha estreita que separa a banalidade da loucura, a redundância do ruído. Encontrar essa trilha é persistir. É o que chamamos antigamente de gênio. Essa é uma super cagação de regra. É que como é que ele vai por esse caminho ali, né? Que a teoria da informação vira uma régua que ele consegue medir, né? E a beleza é o critério o balizador disso ali, que é... Primeiro ele diz aqui, a beleza é a novidade, é a originalidade de uma proposição estética. Isso entra totalmente confrontando o que ele acabou de falar, que ele disse que ele propõe a experiência como uma experiência estética. Quando ele diz que a novidade é a originalidade, aí eu poderia, ou de uma maneira muito generosa, dizer o seguinte: toda a concepção, toda a construção de um novo conceito, ou de uma percepção, ou de um novo modelo, poderia estar trabalhando dentro do conceito de beleza dele. Mas aí então ele não está falando da experiência de beleza que a gente tem. Então do que ele está falando? Aí bota assim, a beleza é um aumento do parâmetro do real. É interessante, eu vejo uma coisa que eu acho bela, a realidade tem uma dimensão maior quando vejo bela. Até aí, foda. Eis uma definição empírica. Beleza, eu estou vendo a empírica. Esse empirismo é responsável pela pobreza da crítica da arte. Do que ele está falando com isso? Se você ir no campo do preconceito, aí você entende o que ele está falando. Ele está dizendo que essa concepção de arte é uma merda. Bem, aí vamos lá. Gente, só de querer criar uma tabela de RPG para analisar a arte. Entendeu? Já diz muito, tipo assim, né? eu vou falar assim, não, Frank Zappa é arte. Porque ele é um guitarrista que pega uma coisa antiga e cria várias coisas novas. Mas o B.B. King não, porque o B.B. King ele pega o mesmo blues e toca o mesmo blues que eu... só toca standard. O B.B. King é foda e o Frank Zappa também. Mas ele é não foda, amplia, ele não amplia a experiência, pô. Exatamente. Não, mas amplia, porque tem o timbre de voz, tem tem a Lucille. A arte é uma coisa muito mais... Você não Exato. pode... Ela não é unidimensional, né? Exatamente. Você teria que pegar uma dimensão da arte, né, e analisar nesse nível de informação que ele está falando aí, que é a informação do Flusser, e aí você vai ter um recorde. Cara, essa análise científica da arte é muito ruim, cara. Mas assim, tem uma questão ali, né, que ele está defendendo, e acho que é essas aparas, assim, que a gente tá... Isso é bem Flusser, né, tipo, tem uma coisa que você fala, cara, por que ele tacou isso aqui dentro, né? Dá a impressão que ele tá querendo reforçar pro colega ali, tipo, ó, a teoria da informação é foda, tô te falando, ó isso aqui, sim, né? Tipo... Eu tenho duas considerações para fazer. Para tentar passar pano pro Flusser de novo. A primeira é que ele também não tá tirando isso de, sei lá, da cabeça dele, assim. Acho que isso tem algum lastro aí nas teorias da arte moderna, né? No sentido de justamente romper com os paradigmas tradicionais, etc., e criar uma arte de vanguarda, né? Que aí justamente seria expandir esse... Deixando claro que depois ele vai contradizer isso sobre vanguarda também, mas tudo bem. Isso, porque logo aqui, né, ele fala, se é muito de vanguarda também não é belo, né? Exatamente. Então tem algum lastro, né? Ele força a barra, mas tem algum lastro, assim. É bom porque tem um outro texto lá dele, do Mundo Codificado, que é a imagem nos novos meios. Sim. Que inclusive é excelente para trabalhar na graduação, já usei várias vezes, assim, é bem útil. Mas o que ele
diz basicamente assim, nesse aspecto que acho que é relevante pra gente, é que ele separa, né, pré-história, história e pós-história. Ele desenha 3 cenários assim, de, enfim, maneira bastante genérica, né? E aí, no cenário da história, que ele coloca mais ou menos aí essa primeira vez que acontece a ideia de originalidade, né? Que é justamente como ele caracteriza essa expansão, né, da teoria da informação. Esse ruído, realmente, assim. Que ele coloca, o artista vai lá, produz no espaço privado, uma tela, né, vai lá que seja, e depois leva isso a público para ser submetido à crítica, né? Se aquilo for comum demais, se aquilo for muito trivial, né, aquilo ali não vai chamar atenção, não vai ter nenhuma novidade naquilo. Mas se tiver algum traço, né, algum lastro de subjetividade ali, aquilo vai causar um ruído e aquilo poderia ser assimilado como uma coisa original, uma novidade. E aí, com a linguagem desse texto aqui, seria, por exemplo, um novo modelo, né? Justamente que está nesse meio termo aí que ele coloca, sem ser muito tradicional e sem ser muito de vanguarda, né? E aí seria o belo original estaria justamente nesse ponto ótimo aí entre dialogar com o que já existe e trazer algum grau de novidade, né? Algum ruído. Até aí, beleza, ainda é uma cagação de regra, assim. Mas aí ele contrasta isso com o nosso período, né, da pós-história, que a imagem, ela não tem mais e aí eu acho que vai entrar diretamente numa articulação com a indústria cultural e etc, etc, que a imagem ela não tem mais o intuito de ser original. A intenção da imagem na pós-história seria programar o comportamento futuro do funcionário, né? Nós todos aqui. E aí ele meio que define, né, dessa maneira bem cagadora de regra, assim, um pouco, que a imagem hoje, desde a TV, né, a função dela é programar o comportamento do funcionário. Então, ela é restringir o parâmetro de real da gente, né? Ao contrário de aumentar o que seria aqui a introdução de um ruído, né, de uma originalidade. Exatamente. E aí eu entendo o que ele está falando aqui, né, passando o pano um pouco, de novo, nesse sentido, né, de que a imagem, enfim, todo modelo estético, né, particularmente nesse momento que a gente vive, tem mais como objetivo programar nosso modelo estético segundo certas intenções, né, segundo certo sistema, do que ampliar o nosso modelo de real. Então, a beleza é, portanto, sinônimo de informação em relação à experiência do real. É a razão pela qual todas as religiões e as ideologias em geral desconfiam da arte. Também, né? Se nossos modelos de experiência modificam-se graças à arte, nossos modelos de comportamento se modificarão forçosamente a seguir. A arte é o terreno de toda revolução, na ciência bem como na política. As religiões e as ideologias são as guardiões dos modelos de comportamento. E é por isso que a pura beleza é um pecado. E é por isso que colocam os artistas em asilos na União Soviética. A beleza é perigosa, ela arrisca destruir nossos modelos de comportamento. Vou ler mais esse aqui. A beleza é terrível. Ela nos propõe uma modificação da experiência do real. Rilke diz que ela grita para nós, é preciso que você mude de vida. E ele diz também, a beleza é o começo do terror. Ela não é de todo agradável. Se nós desejamos viver agradavelmente, devemos nos contentar com modelos velhos, tradicionais de experiência. Eles são agradáveis, pois somos programados por eles, aquilo que eu estava falando, né? Agradável é estar dentro do meu programa de experiência. Mozart é mais agradável que Schoenberg, e eu estou programado por Mozart para a experiência acústica. Mas Mozart é, contudo, perigoso. Ele era no seu tempo, é claro, mas ainda o é, pois a quantidade de informação contida em suas composições talvez não tenha sido esgotada pelo efeito entrópico do tempo. É mais conveniente escutar composições que não contenham muita informação desde o início. Modelos de experiência acústica perfeitamente preservados na nossa memória kit. Kit é o mais agradável de toda a comunicação estética, o mais aprazível,
a arte mais agradável é a arte das massas. Ela nos é comunicada pelos meios de comunicação de massa. Eu acho que é aqui que é o... Acho melhor você continuar. Continua. Continuo mais um? Tá. É este, talvez, o aspecto mais significativo da revolução dos meios de comunicação do qual nós somos vítimas. Ela divide arte em arte de massas e arte de elite. A arte de massas é agradável, reforça nossas experiências do real e as petrifica. Nós choramos como blues, nos vemos como a Kodak e amamos como Hollywood. Essa frase é fantástica. Essa frase, assim, dá vontade de fazer uma camisa com essa música. Nós choramos com blues, vemos as... Pô, isso é uma frase, é gênio. Né? É foda que o parágrafo anterior, cara, se um coach tivesse lido isso daí, tá citando Flusser, né? Tipo, não seja agradável, né? Tipo, exatamente. Então, guarda essa frase, hein? Nós choramos como blues, vemos as cores como a Kodak e amamos como Hollywood. Inclusive, 3 exemplos americanos, né? E a arte da elite, amputada da sociedade pelos meios de massa, circula nos circuitos fechados e se torna cada vez mais hermética. Ela não comunica e não pode, portanto, modificar nossas experiências do real. É a famosa crise da arte. Nossas experiências se tornaram petrificadas e nós nos tornamos objetos para uma manipulação tecnocrática. Pois, se a arte morre, o homem morre e ele será substituído pelo funcionário. Que também é uma doideira, porque o funcionário é o cara que tira foto e o fotógrafo não é artista, sei lá. Bom. Acho que o TikToker é o funcionário, talvez, sim. Lê mais um parágrafo e aí deixa o último parágrafo. Aí deixa eu já li todo, só falta o último. Não, falta 2 parágrafos. Termina aí. Não, cara. Só falta o último. Só falta o último. Lê o último aí. Lê o último? Então tá. Não, vamos fazer isso. Vamos debater, porque o último não é tão ruim. Tá. Eu acho que o último ele retoma o último não é tão ruim. Gente, o Flusser, ele não escreve textos acadêmicos, ele escreve ensaios. Ensaio. Primeira coisa, ou crônicas. Então são ensaios. Ele tem 2 características. Ele escreve textos ensaios. Ele é meio um Nelson Rodrigues, assim, sabe? Assim, um pouquinho, tem um pouco, mas da filosofia. E também ele, por ser um cara de comunicação, acho que o texto dele sempre pensa no receptor, assim, sabe? Eu tenho uma impressão, cara, que esse texto ele escreveu para ler numa escola de belas artes, assim, para falar para um público específico, assim, sabe? Não é uma teoria tão forjada, porque se fosse, essa parte onde ele define o que é o mercado de arte teria vindo no começo e não no final do texto. Sim. Porque primeiro ele caga uma regra, ele fala de várias regrinhas de arte sem levar em consideração o receptor. Ele fala assim, não, se você acertar entre a inovação e o modelo estabelecido, você é um gênio, né? Mas só que isso desconsidera o receptor, se o curador vai te botar na exposição, desconsidera totalmente o mundo real, uma coisa totalmente utópica, assim, né? Então ele fala isso no começo e no final que ele põe o pé no chão, que é uma coisa muito esquisita num texto teórico. Não, então, e num texto que você está querendo fazer uma teoria ou uma argumentação teórica, assim. Eu acho super estranho isso nesse texto, assim. Mas eu acho que é um texto clássico do Flusser, que para mim é a maior qualidade que o Flusser tem, que é o seguinte, cara, tem tantas ideias pra gente discutir, concordar e discordar nesses 4 parágrafos que eu li aqui. Sim. Dá pra gente ir pra um boteco, nesse sentido que eu falo que ele é Nelson Rodrigues, entendeu? Dá pra gente ir pra um boteco e ficar horas discutindo isso aqui, tomando cerveja, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que o Flusser tem. E de uma certa maneira ele é hermético, mas também ele é quase muito acessível também. Porque ele é pra ser hermético, ele joga de um jeito que foda-se, entendeu? Se ele joga, tipo, é isso. E você tem que aceitar que aquilo é verdade e discutir a partir daquilo dele, entendeu? Tipo, o Fla-Flu é tão importante que ele começou 45 minutos antes do Big Bang, entendeu? Essas coisas do Nelson Rodrigues, sabe? Então esses 4, assim, é puro suco de Flusser, sabe? Isso aqui as frases, né, no meio, que é puro não suco tem de como deixar, não tem como passar, né? Mas ele tá se contradizendo o tempo inteiro. Quando ele diz que beleza é uma coisa, depois ele diz que beleza é outra coisa. Se você diz uma frase assim, a beleza é... Quando você diz assim, ó,
a beleza, a experiência está relacionada ao belo. Aí você diz, mas aí tem momentos onde não é belo. Ué, mas ou a experiência com belo... Olha só, Ricardo, ele jogou esse kit aí, todo mundo no mesmo saco, maluco. Pra ele, David Bowie é kit. Com certeza. Os exemplos que ele dá é Mozart e Schoenberg, entendeu? Não, e Mozart, clássica. é bom que você falou do Mozart. O Mozart, ele perdoa, né? O Mozart é perigoso, tá entendendo? Não, cara, essa fase é totalmente flusseriana. Ele fala assim, ó, ele foi perigoso, mas ele continua sendo. Isso meio que não quer dizer nada, entendeu? Porque ele tava dando um exemplo que o Mozart foi e não seria mais, mas ele continua sendo, entendeu? Ele tá dizendo que Mozart transcende esse debate dele do kit. O Mozart não consegue ser kit. O Mozart é tão complexo e tão maravilhoso que ele consegue ser ao mesmo tempo tradicional e ao mesmo tempo ser transcendente. É esse o artista que ele está procurando. Não, é porque ele está dizendo que o Mozart, apesar de ser um modelo que era perigoso, ele continua sendo perigoso porque ele retém a quantidade de, como é que ele chama? De informação, né? Que permite que continue, né? Continue, não foi esgotada, quer dizer, a informação né? dele é tão... que ainda não foi minerada. Não foi esgotada, né? Eu acho que ele não entende tanto de arte assim, cara. Eu acho que o Flusser não entende tanto de arte assim. Ele tá falando e aí ele pegou alguma coisa pra falar pra uma turma de pintura em Paris, entendeu? E jogou, né? Não, e tá pensando. O Flusser faz muito isso, entendeu? Ele tá pensando sobre pensa a coisa no texto. Então, vê, eu concordo com boa parte assim, do que vocês colocaram, mas eu vou tentar de novo resgatar o texto aqui. O que é que eu acho interessante, que talvez valha a pena a gente aproveitar aqui, né? Não jogar o Exatamente, fora claro, com água do com certeza, sempre. O que é legal? Ele não é que ele exatamente concorde ou esteja reforçando essa divisão, né? Tanto é que é o seguinte, ele fala aqui, ó, que a coisa... Vou ler esse trechinho novo. A arte mais agradável é a arte das massas, e ela nos é comunicada pelos meios de comunicação de massa. Então, retomando um pouco aquela coisa que eu levantei lá no começo, né, do contexto tecnológico e de circulação das imagens, né, enfim, das obras de arte como um todo. E aí ele continua. Esse talvez seja o aspecto mais significativo da revolução dos meios de comunicação, da qual nós somos as vítimas. E aí, logo em seguida, ele vai criticar justamente essa divisão entre alta cultura e baixa cultura. Sim. Certo? Então, o que é que eu tô querendo resgatar aqui de Flusser, né? É que, embora esse exemplo de Mozart assim, seja realmente duvidoso, assim, talvez tenha sido mal escolhido, né? Enfim, principalmente aos nossos olhos hoje, a gente tentar classificar, de fato, essas obras de arte, né? Essas comunicações, dentro de um polo das massas, desse polo que é agradável, ou dentro desse polo que é, como ele diz, né, amputado da realidade, é totalmente um desserviço, né? É exatamente essa condição da qual nós somos vítimas. Eu queria voltar a essa questão do Mozart aqui. O Mozart, só para deixar bem claro, tá? E não é Mozart, como o Ricardo tá falando, não, é Mozart. Desculpa, Mozart. Foi mal, eu falei sem querer. É que nem falar Magneto. Magneto. Jared Leto. Leto. O Mozart, assim, não sei se todo mundo sabe disso, o Mozart fez uma peça que chamava para pianos, para cravo, que chamava piano... eu esqueci o mesmo termo, a suíte para piano bem temperado, ou cravo bem temperado, esqueci. O que é o cravo bem temperado? Ele definiu a escala tonal que a gente usa hoje em dia, em dó, entendeu? Então, ele definiu isso. Isso ele criou um modelo, essa escala que ele criou a partir, né, que a gente usa até hoje, porque na Idade Média essa escala não era tão definida, ele criou uma afinação, um modelo que é exatamente o que o Flusser está falando o tempo todo, né? Do programa. Esse modelo que continua eternamente, que a gente ouve, tudo Então o sertanejo Sorocaba hoje faz uma música usando a escala que o Mozart criou. Exato. Né? Nesse piano, nessa peça do piano bem temperado, em dó menor, se não me engano. Depois eu vejo o nome certinho.
Cara, mas isso é uma coisa. Outra coisa são as composições que o Mozart fez. Então é como se fosse comparar laranjas com bananas. E aí ele começa comparando laranja e fala da banana, e depois ele compara só com a banana. Tá entendendo o que eu tô falando? Claro. Então ele tá misturando categorias quando ele fala essa coisa da inovação, de trazer ou fazer um novo modelo. Em que sentido que ele tá falando? No sentido do Mozart? Perfeito. Ou quando o Mozart começou a fazer várias músicas em dó menor que influenciaram o blues depois? Entendeu o que eu tô falando? Ele tá comparando o Mozart, ele pegou o Mozart inteiro, entendeu? E colocou num saco e disse, o Mozart é isso, entendeu? Não, só que o Van Halen, ele inovou de um jeito em algumas coisas, de outro jeito em outras. Então, eu não posso pegar o Van Halen e dizer que ele inventou um jeito de criar uma nova distorção, reduzindo a voltagem do amplificador e sei lá o quê. Isso é uma coisa. Outra coisa é o tapping, que ele criou como uma tática de tocar batendo com a corda, com o dedo em cima da corda da guitarra. Outra coisa que ele criou foi usar o captador entendeu o que eu tô falando? Isso, só um captador na ponte. Quer dizer, ele criou várias coisas, mas só quando eu quero comparar a arte, se eu for comparar cada uma dessas coisas, tem que comparar com uma coisa igual. Entenderam o que eu quero dizer? Assim, ele coloca tudo num saco muito confuso de entender, entendeu? Por isso que eu falo que é puro suco de flússia. É que nem ele falar, na Grécia era assim e na Idade Média era de outro jeito. É isso que ele fez com o Mozart. Eu acho que não é produtivo a gente procurar essas comparações aqui, entende? O cara, ele é europeu, tá certo? Ele é meio brasileiro também, mas quando ele escolhe o Mozart, tá certo? Eu acho que o Mozart não é por acaso. Não é por acaso, tá certo? E ele relaciona o resto da cultura de outras culturas como Kitsch. Tá? Isso é bem complicado. Eu concordo, principalmente considerando que ele fez isso é uma fala que ele deu lá na França, né? Uma transcrição de uma fala que ele deu na França. Então isso realmente é uma coisa assim pesar. Mas aí que eu acho que o coração mesmo, assim, desprezando, né, essas coisas do preconceito dele, assim, o coração daqui é que ele tá criticando exatamente a cisão entre arte de massa e arte de elite, né? Que é isso, né? Justamente porque um apenas reforça a nossa percepção do real, ela petrifica, né, a nossa percepção. E o outro é simplesmente descolado, né? Que ele fala, né? Que se torna cada vez hermética. Então isso deixa a gente totalmente sem... deixaria, né, nesse sentido dele aí, sem criação de modelo, né? A gente se torna objeto para essa manipulação tecnocrática. Que aí eu acho que se articula justamente com essa compreensão mais, enfim, de novo, a largas pinceladas, como é feito de Flusser, assim, a nossa condição atual em termos de comunicação, de fato. Né? Que aí por exemplo, hoje a gente pode identificar muito bem isso com uma série que o roteiro é escrito pelo algoritmo, entendeu? Do Netflix, assim. E aí eu acho que aqui tem uma coisa interessante, saca? Quer dizer, se você pega os modelos pré-estabelecidos e repete eles ad nauseam, né? Que, inclusive, todo o consumo que a gente tem, por exemplo, podcast na internet, né? O modelo desses videocasts que tem na internet são modelos repetidos ad nauseam, né? Você poderia criar estruturas, né? Mas isso é característica, na verdade, da internet, dessa lógica de produtor de conteúdo, né? Porque, por exemplo, o TikTok é uma coisa interessante, porque, assim, por exemplo, com o acesso do instrumento, né, do aparelho para todo mundo, você pode produzir conteúdo, daí você, eu quero produzir alguma coisa, o TikTok que ele te entrega, você não precisa pensar no que você vai fazer, você faz uma dancinha igual todo mundo faz, né? Então, e essa lógica, ela, como que é o termo ali que ele usa? Agradável? Sim, agradável. Isso, essa lógica é tão agradável e daí ela se reproduz reforçado pelo algoritmo, que quando você para pra ver uma dancinha, depois ele te joga outra dancinha. A hora que você vê, você tá... Se tiver de biquíni, você vai ver uma dancinha e logo em seguida biquíni. Depois e se você for biquíni. E se você for um médico, a hora que você vê, você tá fazendo dancinha pra tentar... E daí isso começa a operar. E o TikTok, bom exemplo também, porque ele usa a música, né? Então ele pega lá... Olha o seu bumbum malvadão. Aí tem uma menina de 15 anos, o pedófilo fica vendo o bumbum malvadão da menina dançando lá. Ele vê aquilo, depois o TikTok manda outros vídeos que tem a música Bumbum Malvadão
Aí aparece o Neymar dançando bumbum mavaldão. Se o cara passar direto, ele manda outra menina de biquíni pra ver se cola. E aí vai indo. E aí o que é que rola, né? E aí o que é que eu acho que é interessante sei lá, nesse esquema que ele desenha. Beleza, essa aceleração de imagens, né, repetidas, sei lá, ad nauseam mesmo assim, elas vão se tornar agradáveis, mas eventualmente vai ter algum ruído, né? Vai ter alguma inovação ali, vai ter alguma coisa original, digamos assim. Só que isso é tão acelerado e a circulação de imagem hoje é tão acelerada que isso rapidamente vai se tornar de novo agradável. E aí isso, em vez de se tornar, de serem ciclos identificáveis, isso se torna tipo micro interações, né? Exatamente. Muito bom. E quer dizer, isso, no atual contexto, você teria que ver isso microscopicamente, né? Porque seria muito. Ele está falando do mercado de arte, de consumo de massa nos anos 70, que era. Você esperava o disco do Van Halen que ia sair todo ano, né? Era como esperar a série da Netflix da Casa de Papel. E aí você consumia e esperava a novidade, né? Enquanto hoje em dia, se você pegar o exemplo do TikTok, é ridiculamente rápido, né? Deve demorar, deve ter gente que mede isso, né? Deve ter gente que mede isso. Surge. Eu vi que até 19 anos o tempo de fixação eu vi um cara falando 8 segundos. Então ele até comparou, ele falou, é o mesmo tempo de fixação de um peixinho dourado, assim. Até 18 anos a pessoa fica fixa em cada vídeo em média 8 segundos, que é uma doideira, né? Eu fico pensando assim que tem um outro nível disso, né? Assim, que é isso, como o Flusser trabalha em pinceladas muito largas, assim, eu penso, bom, independente do que a galera estiver dançando, quem estiver roubando o que de quem, assim, pra a plataforma isso é relevante. E aí acho que aí a gente volta um pouco para essa crítica do modo de circulação que ele está trazendo, né? E por isso que eu acho importante evidenciar esse aspecto tecnológico, assim, né? Que ele coloca da mídia de massa. Porque, por mais que ele entre aí, né, em determinadas... E aí, pronto, para mim, a gente discutir Mozart nesse texto de Fluxo é um pouco discutir a originalidade de dança no TikTok, entendeu? Para o movimento do sistema, assim, isso é plenamente irrelevante em termos de circulação de imagem. E acho que ele está discutindo esse movimento mais amplo, assim, né? E é que eu acho que aí isso adquire um caráter mais potente, assim, essa crítica dele, saca? Esse esquema dele. Mas se a gente realmente for no microscópio, eu acho que não eu resiste, acho não. que esse debate que ele está fazendo é super importante para a gente entender a estrutura, os problemas estruturais que tem para a cultura. Mas tem um outro lado da riqueza cultural que ele também resolve entrar, mas é a parte fraca do texto. Eu acho que ele acaba também entrando porque não ia ser meio difícil, né, de não... É que assim, é claro, ele poderia, como o Ricardo falou, poderia ser mais feliz, assim, nas coisas, né? Mas teria... Cara, eu fico imaginando até pela lógica dele, né, que ele vai escrevendo, construindo esses raciocínios, assim, e pulando, seria muito difícil ele falar percebe esse movimento aqui dessa coisa, para ele chegar e tacar aquela frase ali que ele falou, né? Nós choramos como blues, vemos as cores como Kodak. Acho que ele... Só que é engraçado que uma coisa que eu pensei agora é o seguinte, pensando nisso que o Eduardo falou agora, se você faz uma camiseta, nós choramos como blues, vemos as cores como Kodak, amamos como Hollywood, cara, isso não vai ser visto como uma crítica. Não, vai ser... Isso vai ser interpretado de uma maneira completamente diferente, que nem aquela camisa dos Beatles, né, que tem John, sei lá, aí vai virar uma coisa tipo, é isso aí, eu amo como Puta, isso aqui, olha que massa. Se a gente fizer uma camiseta dessa, né? Logo depois dessa frase tá ali, né? Bem pequenininho, Fluxa. Ela não comunica, daí tá assim, ela não comunica e não pode, portanto, modificar as nossas experiências do real. É a famosa crítica da arte. Aí ninguém vai entender. Muito bom. Almir, acho que faltou o último parágrafo. O último parágrafo, falei aqui. Porque aí dá pra gente falar mais um pouquinho aqui dele também, que tem isso. Aí ele retorna ao começo, né, e fala, eu disse no começo desse curso que o homem é um ser que se opõe à entropia da natureza pela comunicação, o que é um processo de informação crescente. Eu até voltei depois para ver isso aqui no começo, né,
Ele não fala exatamente essa frase, né? Ele fala isso de uma maneira muito mais poética, assim, e tal. Se ele tivesse falado isso no começo, acho que o texto todo ficaria mais claro, entendeu? Inclusive. Mas será que não era em outra Pode aula, ser, não? Assim, pode ser também. Pode ser. Explica pra gente, Almir, pro pessoal, o que é entropia da natureza, na tua opinião? Tá, então eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler tudo e a gente fala no final. Tá bom. Eu disse no começo desse curso que o homem é um ser que se opõe à entropia da natureza pela comunicação. Que é um processo de informação crescente. A arte é esse aspecto da comunicação pela qual a informação relativa à experiência concreta é aumentada. Portanto, a arte está na base da comunicação humana, da sua dignidade de um ser oposto à natureza. A arte é o oposto da natureza e o homem é um ser artificial, artístico. Se a arte morre, a entropia se instala. Nós não podemos permiti-lo, pois o homem é um ser rodeado pela beleza. Cara, lindo, né? É lindo. Na entropia é quando um sistema fica em equilíbrio, né? Então você põe água quente misturado com água fria, a entropia é um conceito físico que diz que esse sistema vai se equilibrar, desde que ele seja um sistema fechado, né? Então eu ponho lá uma garrafa com meio litro de água quente a 100 graus e coloco o meio litro de água fria a 0 graus, sei lá, 1 grau, né? Senão 0 graus seria gelo. Esse sistema ele vai chegar em equilíbrio em algum momento, né? Porque a água quente vai esfriar e a água fria vai esquentar, até que ele chegasse no momento onde esse sistema ficasse equilibrado. Esse é o conceito mais básico de entropia, né? Assim, na física. Por exemplo, você faz um quebra-cabeça, o quebra-cabeça está todo montado, certo? O natural do quebra-cabeça, ele está embaralhado. Exatamente. Certo? Porque você embaralha todas as peças, então quando ele está todo embaralhado, ele está na entropia. Tudo ali é igual, tem o mesmo valor, entendeu? Você não sabe o que é o quê. Agora, quando você coloca aquilo em alguma ordem, ele tem uma informação. Isso, exatamente. É isso que é, exatamente. Quem entrar numa gráfica de tipos móveis entende entropia rapidamente. E você, tanto é verdade, né, Almir, que se você quisesse acabar com a gráfica, você pega todos os tipos e mistura eles, que é quase como se tivesse jogado fora. Você não... Agora, quando eu pego as palavras e organizo, que escrevo lá Almir, né, eu estou quebrando a entropia, eu estou fazendo você está ordenando, preservando uma informação. Fica confuso porque sempre que a gente fala em física e comunicação, entropia é a mesma coisa, só que é uma abordagem diferente, né? Assim. Então, as coisas tendem à entropia. A entropia, a gente tende ao caos, mas é um caos pra gente, entendeu, Ricardo? No nosso ponto de vista humano, nesse sentido, entendeu? Com certeza. Mas agora acho que ficou mais claro. Mas o que ele está dizendo é que a gente nega a entropia. A gente luta contra a entropia. Em outro texto ele fala que você nega a entropia. A gente acumula informação. E aí é que eu acho que é legal também remeter de novo ao começo lá do texto, que ele fala esse negócio biológico aí, fisiológico, da genética, isso aí não tem graça. O que tem graça é discutir o que é mais complexo. O histórico. Que é esse outro nível, né? Esse outro nível de síntese aqui. Um dia, as pirâmides do Egito, né? Elas vão ser pó. Certo? Enquanto elas não forem, a gente está vivo ali. Nossa cultura está viva ali, porque a gente está lutando contra a entropia. Mas depois de 500 mil anos de erosão, elas vão virar pó igual todo o resto do deserto. Né? Então é nesse sentido, né? E daí, se a gente extrapolar lá para a fundação, a ideia da fundação é ir contra a entropia. Do Harry Seldon, exatamente. Do Harry Seldon. Exatamente. Mas a entropia é inevitável. Um dia o universo vai se expandir tanto que a gente vai ficar nesse mundo que, na verdade, é totalmente ordem, mas pra gente é caos, porque não tem informação nenhuma. Tanto que tem um conto do Isaac Asimov chamado A Última Pergunta, que é o ser humano eternamente tentando descobrir como resolver o problema da entropia. Porque a tendência é, como o Almir falou, da água quente e fria, quando... Pra gente que está querendo água morna, tá tudo bem, mas isso é uma analogia para o universo. Quer dizer, se de repente todas as forças se equilibrarem, isso é o máximo da entropia. Todas as forças equilibradas é um tipo de caos, que você não produz nova energia. A gente está vivo, a gente está lutando contra a entropia. Né? É o fim da existência, né? O morno é a morte
é a morte de toda a vida. A vida é a relação entre o quente e o frio, é os contrastes acontecendo. Quando se acaba essa relação de Você contraste, sabe, Ricardo, tudo tem morre. físicos que calcularam a temperatura do universo quando ele chegar em entropia. Caralho, que foda. Cara. Porque você pega toda a massa do universo, calcula toda a energia que tem dentro dela, né? E diz, quando isso expandir e chegar em equilíbrio, a temperatura vai ser tal. Eu não me lembro qual que é, mas está lá num livro do Isaac Asimov. Assim. Tem uma temperatura que seria a temperatura da entropia total do universo. Porque quando não tem troca de energia, não tem nada, não tem vida. Nem, antes da vida, né? Não tem processos físicos mesmo, né? Não tem nada. Né? É uma coisa A tão gente difícil de vive nos entender, equilíbrios. que o Isaac Asimov, nesse conto, é um spoiler aqui no final, tem um computador que resolve a pergunta, e quando ele resolve a pergunta, ele resolve como resolver o problema da entropia. Ele é a última energia que existe no universo todo já está acabado. Aí ele fala assim, faça-se a luz, e a luz se fez. Fiat Lux. É super bonito o final do conto, que aí ele vira Deus. Né? Ele desequilibra a porra toda de novo. É lindo esse conto. Muito bom. Então, Mas aí... Só fazer mais uma pergunta aqui, Eduardo. Então, no caso ali, o programa seria aqui no Flusser, no caso do Flusser, né? O programa também é uma forma, é a maneira que o ser humano se opõe à entropia, que ele vai criando esses programas, esses modelos. Né? A essência desse é essa, o ser humano, esse bicho que... Porque a coisa mais normal do mundo é você viver e morrer e acabou. Isso é a entropia normal, é o processo normal, você virar cocô, você virar adubo, e depois essas coisas. Exatamente, isso é o normal. Inclusive o caos, as coisas todas, isso não tem nada demais. O ser humano não quer morrer, quer viver uma vida melhor, então toda essa tentativa dele, ele tenta dar ordem a esse, entre aspas, esse caos aí, que não é uma boa palavra, mas está falando, para poder exatamente poder viver, usufruir. A arte é uma tentativa. Então, todas as experiências são humanas, são artificiais, elas são tentativas de não se entregar, entre aspas, a essa natureza que leva à entropia. Então, e aí eu acho que, nesse sentido, uma das grandes coisas desse texto é resgatar o conceito de beleza de uma maneira não reacionária e não conservadora. Legal. Assim, porque quando a gente vai falar do belo, aí a galera vai logo lá para o classicismo, né? E vai para aqueles discurso altamente reacionário e, enfim, quase que nazista, né? Que no final das contas vai bater lá, restringindo o que é belo, né? O que é belo é só aquilo que se encaixa nesse modelo. E Flusser explode isso, né? Ele diz justamente o contrário. O belo é o que expande. O belo é aquilo que aumenta o parâmetro do real. Então, a pluralidade, novos modos de se viver, novos modos de amar, que são, sei lá, fora dos padrões heteronormativos, patriarcais, etc. Isso é que é belo. Entende? Aí é que eu acho que tem uma potência, uma força aí nesse conceito de beleza que é muito pertinente pra gente hoje, assim. Mas eu acho que são sempre modalidades do belo. Essa ideia de que isso é que ele faz, e que a gente tem que tomar um pouco cuidado. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente diz assim que isso é que é o belo. Não, mas aí que tá. É justamente o belo é o indeterminável, entendeu? É justamente essa coisa que expande. É sempre isso que eu acho interessante, assim. É sempre um processo de informação crescente, né? Como ele coloca, assim. Então, é sempre uma expansão. Se a gente tá regredindo e tentando determinar o que é belo, a gente já perdeu o belo de vista. Saca? Acho que isso é que é chave, assim. E aí, eu acho que nesse sentido o fluxo é muito dialético, né? Até no sentido até hegeliano mesmo, assim. Porque sempre que a gente tenta fechar esse ciclo, se a gente quebrar a ascensão de uma nova síntese, né, de uma informação mais complexa e aumentar esse parâmetro do real, a gente está sendo antidialético, a gente vai parar o movimento. E aí a gente volta para a entropia, saca? Então, isso de manter em constante movimento e constante expansão é que é interessante. E que também, aí, ele não faz isso, é extrapolação, realmente. Sempre tem essa dificuldade também, né, cara? Porque a gente, tipo assim, a gente sempre extrapola porque, até fazer um meia-culpa, porque uma coisa é a interpretação de texto, que é ler o que está no texto, né? Que é o que ele escreveu. O que ele escreveu a obra dele, outra coisa é a obra. É a obra dele. Então, quando a gente vai analisar, tem essas duas dimensões. Uma é você analisar exatamente o que ele escreveu, e em cima disso dizer o que ele falou, que eu acho que a gente até fez
demais aqui isso. E outra é pensar num contexto, né? Que é aquela coisa tipo assim, Isso. eu acho que ele tá querendo escrever para artistas plásticos, numa escola de belas artes, né? Claro. Isso eu falei uma cagação de regra total. Eu não sei se é verdade isso. claro. Né? Então, Mas os ouvintes estão aqui pra isso. Cara, Exatamente. Mas continua, Eduardo, continua. nesse sentido, eu sou altamente pós-moderno, que eu sigo Derrida, a gente tem que enrabar os autores, entendeu? Flusser tá aqui pra gente... Escreveu. É pra gente ter prazer. Exato. Né? Ter prazer. Exato, exatamente. Então, aí eu acho que isso traz a gente assim para uma base. Isso é um projeto meu, tá vendo, gente? Uma pretensão minha assim, de resgatar uma certa base materialista dialética de Flusser. Legal. Certo? É uma pretensão do pós-doutorado. Que para mim isso tem nuances, né? E tem pontos aqui que revela como, inclusive, a construção desses modelos é histórica também, né? E diante desse processo dialético de sempre expansão, de novas sínteses mais complexas, etc., eu vejo claramente aí um apontamento nesse sentido, saca? Muito bom. Muito bom. Mais algum comentário? Eu queria fazer um último comentário, porque eu detonei tanto o Flusser, eu enrabei ele, coitado, tantas vezes hoje. Mas eu queria dizer primeiro, pedir desculpa para todos os fãs do Flusser, porque eu bati bem sério, mas eu acho importante, gente, assim, a gente tomar cuidado com essas críticas, viu, que são feitas, porque elas têm uma dimensão de verdade que a gente tem que tomar um pouco cuidado, tá? Mas, assim, uma coisa que eu gostei e achei esse seu comentário último, Eduardo, assim, foi muito rico aqui pra mim, é exatamente porque o que eu curti muito foi o fato de ele trazer de volta, até tinha falado com você antes do programa, trazer o conceito de beleza. E aí, muitas vezes, a gente não fala de beleza. Eu tenho que comentar isso, cara. Posso comentar, Almir? Pode. Vou comentar o Almir. Isso aí, gente, eu vi lá no... Fala. tem um vídeo do Galãs fez que eles falam de uma artista... sei lá, não é artista? Pois é. Sei lá, É uma artista. Que faz as artes do Bolsonaro. Considerando que todos os seres humanos são artistas. Segundo o Flusser, todos os seres humanos são artistas. Tá? Uma tal de Lucy Mary, que ela faz um negócio chama arte de direita. Ela só faz imagem assim, o Bolsonaro do lado de uma águia, um cachorro rezando pro Bolsonaro. Cara, é incrível assim, as artes dela, assim, é muito engraçado. Se vocês quiserem ler muito, rir muito, vocês entram nesse arte de direita. Arte de direita, é só jogar arte de direita no Google. Você põe depois arte de Satanás, que é muito bom também. Procura arte de Satanás. Aí aparece o Lula de Satanás, aparece o Adamares, todos os ministros do Bolsonaro, assim, é uma coisa que pro futuro a gente vai estudar isso. Eu acho que a gente vai... as pessoas vão se debruçar sobre isso. Sobre isso. Não, pintura sacra, ele coloca... embora Bolsonaro seja uma figura central nas pinturas, Bilhard também gosta de pintar Jesus Cristo, munido sempre de seus olhos azuis e serenos. É lindo, cara. Muito incrível. Cara, eu não vou colocar o... Cara, tem uma que aparece o gatinho rezando, vocês viram? Sim, tem o gatinho, o cachorro e uma lontra rezando. Ai, meu Deus, uma lontra. Junto com um policial da Polícia Federal. Eu acho assim, eu não vou colocar o link aí porque a gente não pode distribuir drogas, né? Mas quem quiser, procura aí na internet. Chama Arte de Direito. Acho que é o Instagram, vocês vão morrer de rir, cara. Isso. Caramba. É isso. Depois disso eu botei só... E vocês não vão ter que dormir lembrando disso hoje. Você acabou com a minha vida. Eu só queria complementar ali o que o Ricardo estava falando, né? Que essa discussão, e também complementando o que o Eduardo falou, essa discussão do belo, né? Tipo, porque se você for procurar assim, queria uma discussão contemporânea sobre o belo. A primeira coisa que você vai achar é o Roger Scruton falando, né? E daí você vai para uma coisa que é muito complicada, como o Eduardo bem falou, né? Tipo, uma coisa reacionária, assim, né? Então, é interessante essa dimensão. Só que, assim, é claro, né? Tipo, o fôlego que a gente viu ali, né?
o Ricardo bem bateu bastante no Flusser, vimos que o fôlego para discutir, acho que teria mais, mas é um caminho interessante, né? Já que vocês defenderam o Flusser, quer dizer, era pra eu defender o Flusser e vocês defenderam, né? Cara, os panos acabaram todos os panos aqui. Eu vou inverter acabaram. pro Roger Scruton. Ele é reaça, ele é horroroso, mas ele não é baixo nível. Eu não acho o Roger Scruton baixo nível. Ele é horroroso, é uma merda, sei lá o quê. Mas ele é um conservador que, em comparação com o que é conservadorismo no Brasil. Não. Comparado com isso que você acabou de postar pra gente. Eu acho que é interessante ler, eu discordo de tudo, eu acho uma merda, ele é um reaça, mas aí, quando você lê, você entende o que é o pensamento conservador europeu, né? Então, assim, não é uma coisa que faz mal pra sua formação, não, nada disso. Eu acho mais perigoso. Ele não é baixíssimo nível, não. Eu acho mais perigoso, que também não sei se é baixo nível ou não, que é aquele psicólogo canadense, como é que é o nome dele? Peterson, Jordan Peterson. Jordan Peterson. Esse é mais safado, assim. Ele é mais safado. Esse porque mas ele foi humilhado pelo Zizek, né? Achei. Se você quiser ver ele junto com o Zizek. Não, mas o Zizek deu uma... Eu achei que o Zizek foi tipo se fosse jogo de futebol 4-2. Não, claro, porque não tem comparação os dois, mas... Não, é porque, inclusive, tem um certo momento que ele fica intimidado pelo Zizek. Acho que vale a pena... Acho que vale até pena colocar. Será que tem legenda nisso? Deve ter. Tem a legenda automática do Google que dá pra entender. O pessoal vê. Eu acho que ele faz autoajuda, então ele vai, cara, pega aquele garoto na faculdade que tá meio perdido, e aí vai doutrinando ele pra ele vir e, sabe, arrumar o quarto dele. Arruma seu quarto que sua vida vai ficar melhor, sabe? Tipo, porra. Puta, foda. Assim, mas aí ele fala exatamente essa frase. Né? Exatamente essa frase. Não, e aí ele vem misturado com isso uma crítica à esquerda, super culta e tal. Então, assim, cara, esse cara é filho da puta, não. Agora, o Roger Scruton, né? É um cara só elitista filho da puta, assim. Diferente, assim. Tem um documentário dele, assim, quem tiver com estômago aí, que é sobre o Belo, assim. Tipo, é muito interessante. Tem no YouTube, né? Tem no YouTube e tem legendado. Inclusive, assim. A parte de história da arte é interessante. Ele conhece a história da arte, né? Eu acho que é bem interessante. As conclusões é que são ruins. Eu acho que é bem interessante e daí assistir esse documentário com o olhar atento, como o Ricardo comentou, para ver assim as eurocentrices das opiniões. Assim. Que daí eu acho que esse tipo de leitura crítica ela é interessante, assim, né? Pra gente ver. Mas bom, gente, 1h50 de programa, acho que vou dividir em dois esse daqui, né? Mas gostaria de agradecer aí o Eduardo pela abrilhantar, elevar, ampliar a beleza desse programa. Que é isso. Boa. Eu que agradeço. É um sonho realizado, né? E vamos marcar outros. Vamos criar um modelo. Vamos criar um modelo aí. E ouçam aí os próximos Hidrofobia que a gente vai fazer e contribuam com o nosso padrinho. E até a próxima. Vamos dar tchau aí. Tchau. Falou, galera. Tchau. Você acabou de ouvir o Hidrofobia. Esse programa é uma produção do podcast Visualmente, que desde 2015 traz divulgação de conhecimentos em design, artes e humanidades em formato de áudio. Você pode ouvir todos os programas que produzimos no seu tocador preferido de podcasts ou então acessando o nosso site visualmente.com.br. Você também pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato@visualmente.com.br ou então nas nossas redes sociais, que a maioria é @vismaismente. A edição desse programa foi feita por Ricardo Cunha Lima e Rafael Ancara. A trilha sonora, algumas partes são de Kevin MacLeod, do Incompetech.com, e outras, Rafael Ancara.
Se você gosta das produções que fazemos aqui no Visualmente, você pode contribuir com a gente e continuar produzindo cada vez mais através do nosso Padrim. Você pode acessar em padrim.com/visualmente. A partir de R$5 você pode contribuir mensalmente e a gente tem várias recompensas para cada um dos pacotes lá de contribuição que mensalmente vocês vão recebendo. Muito obrigado e até a próxima.